Tá ok já, tá ao vivo. Ah, é. Tudo bem Mudando aí, de live Adriana? aqui Como para é que tá? Agora tá que ao pega a vivo. gente desprevenida. Não, agora tá transmitindo ok. Tinha dado um probleminha, mas já deu tudo certo. Então, tá Então, bom. vamos lá. Boa noite a todos que estão aí na nossa live, que vão entrar, participar. No Facebook, Comandante Braga Oficial. Nós estamos com a professora Adriana, aqui que hoje vai estar falando conosco um pouquinho sobre educação. Adriana Alves, ela é mantenedora do Instituto Educar, gestora de polos da Faculdade Batista de Minas Gerais, professora de língua portuguesa das redes estadual e municipal de São Paulo, professora universitária de cursos de pós-graduação da área de educação, mestre em língua portuguesa pela PUC de São Paulo e doutorando em língua portuguesa pela PUC de São Paulo. Então, hoje nós não podemos falar nada errado, senão seremos corrigidos. Então, boa noite, Adriana. Você poderia falar um pouquinho sobre você aí, sua experiência profissional na área da educação? Bom, boa noite a todos. Agradeço a presença aí dos amigos, dos colegas de trabalho, né, que dedicaram tempo para estar aqui conversando com a gente. Falar um pouquinho de mim. A questão da língua portuguesa a gente pode falar errado, tá? Pode. Informalmente pode. No Não tem Facebook nada pode? que nos proíba. Não tem nada que nos proíba. O que a gente tem que ter cuidado é na hora do trabalho, né? Da seriedade. Mas entre amigos a gente não precisa se preocupar. Eu tenho 27 anos de magistério, né? 27 anos na rede pública. Eu acredito na educação da rede pública. Quando eu ingressei, a gente tinha um sonho, né? E aí, quando você chega na sala de aula, a realidade é outra. Mas a rede pública, ela me abriu portas. Em que sentido? Para estudar, para conhecer outras pessoas. E isso foi muito importante nas minhas relações nas salas de aula. Então, nesses 27 anos, eu me tornei uma professora muito melhor. Se hoje eu tenho um mestrado, tenho um doutorado, é graças às ações que a escola pública me ofereceu. Né? Meu mestrado foi pela escola pública, programa da escola pública, o doutorado pelo programa da escola pública. Então, assim, eu acredito na educação da escola pública, mesmo porque todos que estão ali prestaram um concurso, provaram a competência, provaram um conhecimento, e chateia muito a gente, por exemplo, esse momento da pandemia, né? Nos meus 27 anos de magistério, eu nunca passei por uma situação como essa, dificuldade para ministrar aula, né? Mas mesmo assim a gente se reinventa, né? E além da escola pública. Pode falar, pode continuar. Não, e além da escola Desculpa. pública tem a faculdade, né? Que eu trabalho com os cursos de formação, pós-graduação, para o nível superior. Aí eu trabalho com todas as áreas, né? E eu tive a oportunidade nesses últimos anos, de lecionar para algumas centenas de GCMs aí na cidade de São Paulo. E como que é essa questão do polo? Explica como funciona aí, até porque a gente vai estar intensificando aí essa possibilidade para os guardas fazerem esses cursos da faculdade, pós-graduação, formação. Como que funciona a faculdade, esse polo e esse sistema da educação à distância? Fala um pouco sobre isso aí para nós. Então, o sistema da educação à distância, no começo, ele passou por um preconceito muito grande, porque o novo, ele sempre causa medo, né? Hoje a gente já tem vários polos de várias faculdades aí distribuídas no Brasil, e qual é a função do polo? Ele nada mais é do que um braço da universidade, dentro de uma região que necessariamente possa ter ou não acesso, né? O ensino à distância, hoje, ele está muito comum, as pessoas já olham, já tem um outro olhar. Por quê?
Porque existe todo um roteiro, você tem a videoaula, você tem as apostilas, as atividades para fazer. E por que surgiu essa ideia de abrir o polo? Exatamente por essa questão, né, do acesso. Porque nem sempre o acesso à universidade, por exemplo, o pessoal da guarda, que eu tive o privilégio de trabalhar, o pessoal trabalha muito na madrugada, né? E aí, como que vai a universidade no período da manhã? Tá morto de sono, né, comandante? Não dá. E o EAD, não, a pessoa estuda no momento dela, né? Faz os cursos no momento dela. Então, a gente abriu o polo exatamente para isso. E aí, a função do polo é assessorar, desde o acesso à plataforma, tiver dificuldade de fazer alguma solicitação, é um braço da universidade dentro da região. Né? E aí a gente tem aí mais de 300 cursos. Eu vi lá no link, que depois nós vamos colocar no site Guardas Municipais Brasil, são muitos cursos, fica até difícil de procurar de tanto curso que tem lá. São todos EAD, tantos de nível superior, pós-graduação, todos EAD, Adriana? São todos EAD. Todos à distância, 100% à distância. A pós-graduação, ela é 100% à distância. Nós temos inteligência policial, direito militar, gestão de pessoas, liderança de equipes. Nós temos vários cursos voltados, assim, para o segmento do trabalho do profissional, né, do GCM, em rua, nas relações com a comunidade. Seja a escola, ou seja o cidadão, né, o transeunte que está passando por ele. Como que é o nome da faculdade mesmo, que você tem o polo? Eu tenho o polo da Faculdade Batista de Minas Gerais, do Instituto IPEMIG, né, em parceria com o IPEMIG, e o meu instituto chama Educar, que é parceiro da Faculdade Batista. E a gente já está aí vendendo curso há um bom tempo. Tá. A educação à distância, eu vejo que ela tem avançado muito, e agora com a pandemia eu acho que ela foi mais ainda avante, mais à frente, será um novo método, uma nova realidade à distância, eu acho que vai avançar muito mais do que o que estava antes. E você acha que o ensino à distância, ele é 100% eficiente, mais ou menos? Ele é melhor que o presencial? É igual? Qual que é o conceito do ensino à distância? Bom, o ensino à distância, ele requer, a pessoa tem que ter disciplina, né? Se ela não tiver uma organização, uma rotina, é a mesma coisa de ir para a aula todos os dias e não fazer nenhuma anotação, não prestar atenção, ficar com fone no ouvido. Então, o ensino à distância, ele requer a questão de aprender mais ou menos, isso aí ela é subjetiva, né? Vai da dedicação. Agora, o que eu vejo é que o ensino à distância, ele tem um controle maior, porque eu tenho como cobrar esse aluno, e eu vejo se ele acessou ou não. Então, eu peço para esse aluno ler o texto tal, vai acusar para mim se ele baixou ou não aquele texto, se ele leu ou não. Já no presencial, a gente, né, fica sem o controle. Então, o presencial tem o lado do recursos humanos que é indiscutível, né, que muitos preferem, mas o ensino à distância com as videoaulas, com as videoconferências, ele tem tentado aí suprir essas necessidades e está dando conta. Então, a qualidade de ensino, tanto presencial quanto à distância, ela é a mesma, isso aí, tanto que o MEC hoje, ele nem as faculdades nem colocam no diploma que a graduação foi à distância, né? A graduação é a mesma, não tem essa diferenciação, é presencial, é à distância. Tem isso. E tem uma pergunta aqui do Fábio, boa noite, o Fábio lá de Cosmópolis. Todas as pós têm certificação do MEC, como que é? Sim, todas as pós, como que é isso? Para uma faculdade oferecer uma pós-graduação, por exemplo, na área de educação, vamos dar o exemplo da área da educação, ela tem lá um curso, ela tem que ter uma graduação naquele segmento, certo? E aí, ela pede uma portaria, né, de autorização para o MEC para ofertar os cursos. A pós-graduação, ela vai de 450 horas até 600 horas, independente da carga horária,
o curso de pós-graduação ele é reconhecido pelo MEC. Como que o aluno faz isso para saber se a faculdade é idônea, se o certificado vai ser idôneo? Ele pesquisa no site do MEC, que chama E-MEC, pelo EMEC. E aí ele coloca o nome da instituição, ele vai ver toda a qualificação dela. Todos os cursos, se tem a certificação, se estão aprovados. As autorizações, se a faculdade é reconhecida ou não pelo MEC. Né? E mesmo perguntando para a gente, o Polo, a Secretaria do Polo mesmo já dá o link, já se ele precisar, a gente mesmo pelo Polo informa. Sim. Entendi. Tem umas pessoas, ela perguntou aqui, vamos responder porque não é o tema da live, sobre que os guardas, a Gil Fischer, não tem nada a ver com a nossa live de hoje, o assunto, que é sobre que os guardas estão ficando doentes pelo Covid e tal, e ninguém está tomando providência. Nós vamos falar um pouquinho disso mais no final, sobre o Covid, etc., as relações que tem isso com o ensino, etc. Nós vamos falar, tem uma pessoa perguntando, no final a gente vai falar sobre isso daí. Boa noite, a Mara Santos está nos acompanhando, Monteiro, Patrick, Henrique, Andréia, Fábio, Renata, Cláudia, Esteves, Marilene, a Lua, está sempre nos acompanhando. As pessoas acompanhando a nossa live. Bom, Adriana, os cursos à distância, a educação em geral, que todo mundo reclama no nosso país é a questão da educação, que o governo não investe, etc. Eu vejo isso daí. Alguns países que saíram da guerra, Segunda Guerra Mundial, e hoje são potências, investiram maciçamente na educação das suas populações, e hoje são países que estão um desenvolvimento tremendo. Nós estamos passando nessa pandemia do Covid-19, que é pior do que uma guerra, os resultados em gerais, tanto de mortos como na economia e etc. Não seria um momento também dos governantes verem que, após a pandemia, teriam que fazer um investimento maciço na educação do povo, da população, para que aquela população pudesse se reerguer dessa situação de crise mundial? Então, aí é que está, nós estamos passando por uma crise. Como que nós vamos sair dessa crise, né? A questão. Já não se investe tanto em educação como deveria. O país não passando por uma crise. Passando pela crise, eu acho muito difícil. Mas quem faz a diferença na escola é o professor. Seja na universidade, o mesmo professor que dá aula na universidade, que dá aula na educação infantil, que dá aula para os nossos filhos, para os nossos netos, quem faz a diferença são eles. E a diferença está onde? Na formação dele. Então, quando eu penso assim na questão de graduação, pós-graduação, cursos, estudar, isso aí, a formação é que faz a diferença. Né? Então, hoje, a gente costuma dizer assim, independente da idade que qualquer um esteja, a gente fala assim, hoje eu sou uma pessoa melhor que no passado, eu tenho mais conhecimento. Por quê? Decorrer da vida você foi, né, estudando, tendo outras situações. Então, o que eu penso que o governo pode fazer, né, apesar da gente achar que não vai fazer muita coisa devido a essa questão financeira? Eles têm que investir em cursos EAD para nós, né, a escola de formação tem que investir em curso EAD para nós, para quê? Para isso refletir na sala de aula, porque sempre tem que partir do professor para chegar no aluno. Não tem como você fazer uma ação com o aluno direto. Não existe isso na educação. Primeiro tem que ser com o professor para ir refletir na sala de aula. Porque essa questão do dinheiro, da crise, é uma questão de decisão política dos governos. Por quê? Esses exemplos aí do pós-guerra, os governos decidiram investir na educação para poder reerguer aqueles países. O Japão mesmo é um deles. No nosso aqui, eu vi aqui no início do governo, todo mundo falava, se não
aprovasse a reforma da Previdência, ia quebrar o país. E a reforma da Previdência ia dar uma economia de 20 bilhões em 10 anos. Daí aprovaram a reforma da Previdência e agora gastou 60 bilhões na pandemia e não quebrou o país. Então, dinheiro, quando se quer, se consegue. Porque 20 ia quebrar. Gastaram 60 e não quebrou. Então, eu acho que todos deveriam dar uma ponderada nessa questão aí do que pode ser feito, porque qualquer país, qualquer sociedade para se modernizar tem que ser através da educação e valorizando os professores, valorizando também, eu sempre que é o que eu defendo, os profissionais de segurança pública, que é quem dá estabilidade para que tudo funcione no município, no país. A segurança pública é aquele que fala, hoje eu posso ir na escola tranquilo, estudar e voltar para casa, para a população. Hoje eu posso ir num comércio. Então, e a segurança também depende os profissionais de segurança também dependem da educação, porque eles têm que fazer a formação deles, que é muito cobrada na área da segurança. Mas, como você falou, os professores são peças fundamentais que tem que ser investido neles. Não tem sentido nos últimos anos, como que é o investimento nos professores aí do magistério municipal na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo? Como que você acha que é isso daí? Como que está? A escola de formação, tanto do Estado quanto da Prefeitura, ela oferece curso para nós, né? Existe um plano de carreira. Então, dentro do plano de carreira, por exemplo, do município, eu vou falar do município, existe um plano de carreira no município de São Paulo. No município de São Paulo, que você tem, a cada 12 meses, você fazendo uma pós-graduação, cursos de curta duração, você tem uma gratificação no salário. Mas essa gratificação é para quê? Né? Para te colocar para estudar. Então, é uma troca. E aí é onde tem a diferença, porque o professor ele vai investir o quê? Se ele está numa sala de educação inclusiva, ele vai fazer uma pós na área da educação inclusiva, se tem problema, crianças com questão de surdez, vai fazer pós em Libras, vai fazer curso de curta duração na área que ele tem necessidade, que ele vê que ele está precisando para ele trabalhar na sala de aula. Então, no município de São Paulo tem esse plano de carreira. Estado de São Paulo é a mesma coisa. Só que o estado de São Paulo tem uma diferença. O município, enquanto o município coloca a gente para fazer uma pós por ano e 4, 5 cursos de curta duração por ano, o Estado, ele fala, olha, você faz uma pós a cada 4, 5 anos. Então, eu fazendo uma pós esse ano, eu vou ter uma gratificação no salário, mas incentivo nenhum, só depois de 4 ou 5 anos, tem que ter esse intervalo. Então, a rede estadual de São Paulo, ela é precária por conta disso, porque não existe esse investimento no sentido de colocar a gente para estudar, né, para valorizar o salário do professor. Já o município, existe esse plano de carreira que é muito melhor, é indiscutível, o município de São Paulo, né, então é indiscutível. Essa questão de valorização do professor no sentido do plano de carreira ser a cada 12 meses, né, Estado não, 4, 5 anos, para você ter 5% de aumento. Ele ganha um aumento. Sim, é um plano de carreira. Tem um fato que o pessoal muito na Guarda Civil de São Paulo, tem uma briga, uma discussão muito grande, que é o seguinte, tem algumas faculdades, universidades, eles venderam lá para os guardas o que alguns chamavam popularmente do combo. O que era um combo? Você pagava uma pós-graduação e fazia 3 e até 4. Até aí tudo bem, só que o período que se fazia isso era impossível de fazer. Em questão de 1 ano, ou menos até, a pessoa conseguia fazer 4 pós-graduação. Eu fiz a conta lá na época e não consegui entender como é que era feito aquele curso. Eu não vou falar o nome aqui, até por uma questão ética, né? Mas tinha uma faculdade que oferecia muito isso daí. A pessoa fazia 4 pós-graduações em menos de 1 ano.
É possível fazer isso daí? Então, pela portaria do MEC, é Hum, possível fazer uma pós-graduação em 6 meses. certo. Uma Quem a cada... oferece menos tempo, você faz uma pós-graduação pela portaria do MEC, pela autorização do MEC, são 6 meses, né? Eu já vi propaganda do pessoal vendendo até em 4 meses uma pós, ofertando aí. Aí é complicado, porque tem que ver se a empresa, né, que você trabalha vai aceitar isso. Porque na portaria do MEC são 6 meses após. Ah, tá. Aí Então o tem uma pessoal fala que tem portaria. uma brecha, tal, mas 6 meses. No Então, serviço público aqui em São Paulo, só aceita pós com 6 meses. Não é tem, porque ninguém aceita pós com 4 meses. em São Paulo não dá aceitando na Guarda Civil essas pós aí de combo, né? Então, tem uma portaria que regula que 6 meses é um período normal, razoável, para se fazer uma pós-graduação. Tem que se fazer em 6 meses, né? O que acontece, o pessoal que compra combo, que Hum, é um público específico, né? O público eles compram aí, por exemplo, 3 pós-graduações. Eles têm 18 meses para fazer, né? certo. Mas aí, mas eu preciso para agora fazer tudo em um ano. Então, o que ocorre? Eles podem fazer 2 pós, 3 pós ao mesmo tempo, isso aí não é ilegal. Ele tem que dar conta de todas as atividades lá no EAD, porque cada atividade é feito um cálculo de quantas horas o aluno vai demorar para fazer. Então, tem uma atividade de teste, 45 minutos, um texto de 10 páginas, coloca lá 50 minutos. Então, já existe um cálculo para todas as tarefas que são pedidas dentro do EAD, para a gente saber se o aluno cumpriu ou não aquelas 450 horas, ou as 500, 600, que seja da pós que ele escolheu, porque dependendo da pós, a carga horária é maior. Mas ele pode fazer o combo. O que não pode é pegar um certificado com menos de 6 meses, né? Ah, Isso então aí eu desconheço, tem uma briga aí, os colegas falando que sim, mas ninguém apresentou o decreto do MEC. Então, é porque teve muitos casos que o pessoal fala na Guarda Civil que aceitaram tudo. E na educação, uma pergunta aqui que o pessoal está fazendo aqui. Na área da educação no município de São Paulo, as pós-graduações que são feitas pelos professores, elas têm que ter relação com a atividade do professor, ou, por exemplo, um professor pode fazer uma pós-graduação em culinária e ela ser válida para essa pontuação? não, aí já não funciona assim, não. Hum, Aqui em São Paulo, eu acredito que em todos os estados e municípios, a pessoa tem que fazer, no caso da evolução funcional, na carreira pública, ela tem que fazer o curso de pós-graduação, o curso de graduação ou capacitação dentro do segmento dele. Então, por exemplo, existe uma pós-graduação que chama Segurança para o Trânsito. Não cabe para mim, certo, né? Para ela é você, para não aquela cabe. área. Para mim, pode até caber, eu posso até haver uma discussão, mas não cabe. Agora, se eu fizer uma pós-graduação em ludopedagogia, por exemplo, cabe para mim, né? Já em alfabetização na educação infantil, não dá, porque eu sou professora nível 2, eu sou língua portuguesa. Isso aí seria só para o pessoal da alfabetização. Na Guarda Civil, né? A gente tem, por exemplo, direito militar, cabe para a Guarda Civil, já para a educação não dá. Então, tem todas essas especificidades que a gente tem que considerar. Tem que ter relação o curso com a atividade, né? Isso, senão. Aí, quando o comandante coloca, aqui em São Paulo, o pessoal da Guarda entregou um combo de cursos, eles tiveram todo um critério. Eu tive muitos alunos da Guarda como professora, agora como gestora de polo. O que ocorre? Eles têm 12 meses para fazer um curso. Eles começam o curso todos juntos, mas eles terminam em datas diferentes. O primeiro eles fazem com 6 meses, o segundo ele começa no segundo mês, já termina com 6 meses para frente, para dar o prazo, entendeu? Então, não é que faz 4, 5 pós, assim, um pacotão. Né? Tem uma organização, mesmo porque senão, que horas que a pessoa vai trabalhar? Vai ficar 24 horas fazendo curso? Não dá. Não dá para certificar, né? Eu concordo. Isso aí que teve alguns casos que fizeram isso lá e cursos que fizeram na Guarda Civil de São Paulo que não tinham relação
com a formação e a pós-graduação, sem ter relação nenhuma com a atividade da Guarda Civil, e eu não sei como, né? Daí o pessoal tem as discussões deles lá, e aceitaram, tiveram promoções dentro dessa linha e tal, curso de culinária, curso de acupuntura, que não tem nada a ver com a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, com a segurança, e fizeram lá, mas é só para saber, eu estou tirando uma dúvida com você, tendo em vista que você é da área da educação de São Paulo, é professora e sabe, e é até o lógico, né? Tem que ter relação com a atividade, é uma coisa até básica, né? Mas teve esse problema lá sim. Vou mandar uma boa noite aqui para Marilene, para Norris, para o Fabrício, para o Fábio, que está perguntando aqui. Ainda bem que estão fazendo, tem lugar que o curso obrigatório tem guarda que não quer fazer. O Ararê, lá do Rio Grande do Sul, Peru, que lá de Curitiba, que é um amigo nosso, guarda de lá também. E tem várias pessoas, o Wagner, a Marilene está falando aqui, na GCM aceitou tudo, até curso de culinária. É verdade. Então, por quê? O que acontece? A pessoa ela é formada em gastronomia, por exemplo. Ela pode fazer o curso, essa é a questão da guarda, né? A pessoa é formada em letras, como eu, vai fazer literatura, vai fazer gramática, e apresentou o título e aceitou. Por quê? Porque a primeira graduação dele dá espaço para, né? Agora, hoje, com essa reforma aí, que eu acredito que prejudicou também bastante, né? Por um lado, prejudicou os antigos que foram pegos de surpresa e não conseguiram evoluir. Por outro lado, agora com essa reforma, antigamente poderia entregar 3 pós, agora é uma pós só, né? Cheio de critérios dentro do segmento, que é o exemplo que eu dei, né? Que a gente tem aí o direito militar, a gente tem outros cursos dentro do segmento aqui, direito penal, gestão ambiental, que o pessoal da guarda também trabalha com a questão ambiental, né? Então, gestão ambiental, ambiente, sustentabilidade. Então, assim, agora vai ter que ser esses cursos para quem é da GCM, né? Não vai ser os cursos do qual a pessoa é graduado, e antes estava aceitando. Por isso que aceitou o diploma até de culinária, que ela falou. Aceitaram, né? Corte e costura, que a gente falou, eu mesmo vi lá, corte e costura, culinária, curso de gastronomia, curso de acupuntura, esses cursos aí que não tem relação nenhuma. Agora eu acho que eles estão mais rigorosos, né? Esse mesmo que a gente fala, direito militar, eu acho que ele se aplicaria mais para a polícia militar e não para a Guarda Civil. Para a Guarda Civil seriam as questões do direito penal, direito administrativo, direito civil, direito do Estatuto da Criança e Adolescente. Você tem vários cursos que têm relação com a Guarda Civil. Até um curso, vamos supor, de pedagogia tem relação, porque a pessoa pode dar aula, né? Então, tem relação. De português também tem, porque pode ser um instrutor lá. Mas, por exemplo, um curso de matemática, esse não tem relação nenhuma com a Guarda Civil, eu acho, né? Então, isso aconteceu e eu espero que melhore, como você está falando, está sendo mais rigoroso. E essas pós dos combos aí... porque o guarda, assim como o professor, quando a educação pede para a gente, né, quando o nosso plano de carreira pede para a gente fazer cursos dentro da nossa área, é para a gente ter um reflexo dentro da sala de aula. Foi aquilo que eu falei, eu me tornei uma professora melhor devido a isso. Então, a GCM também, o guarda, porque, assim, falando do serviço público, todos nós estudamos muito para entrar nesse cargo. Não foi assim, não foi fácil, né? Então, não somos, assim, quaisquer pessoas, né? Todos temos aí a nossa qualificação profissional. Então, o que ocorre? Exigir que seja dentro da área da guarda é melhor até para atuação em campo. Né? Então, exigir aí que gestão em segurança pública, gestão de trânsito, normatização de transporte, cursos voltados para a área de vocês, isso aí vai refletir na ação da guarda, né? E evitar, de repente, uma série aí de situações. Pode ser que ajude, né? A teoria, né?
Porque não só a prática, eu observo que às vezes as pessoas, né, no modo geral, a gente se pega muito na prática, mas tem que ter o assunto teórico, tem que ter a pós, tem que estudar, tem que discutir com o outro, tem que ler, né? Essa questão do que você está falando, o curso tem que ter relação, e é até uma questão lógica, né? Por quê? Porque a pessoa faz um curso dentro da área de atuação para ela exercer melhor aquela função dela. Porque se ela faz um curso que não tem nada a ver com a área de atuação, seja o professor ou o guarda civil, ele não vai melhorar nada na área de atuação dele. Então, eu estou vendo aqui, a Miriam está falando aqui, eu vi minha amiga morrer de Covid, graduação C. Ela foi uma das primeiras motociclistas feminina, só isso já era para ser motivo para promoção, uma vez que não é concorrido, cedido à elevação cargo. Destrói a chance do antigo que lutou, plano injusto. É um plano de carreira que o pessoal discute muito na guarda, se ele é justo ou injusto. O que eu digo é o seguinte, eu acompanho aí o que você está falando, e em qualquer plano de carreira, a pós-graduação tem que ter, a formação pode ser até relativa, mas eu, na minha opinião, até a graduação para o guarda civil, para efeito de promoção, de elevação, de tudo, tem que ter relação com a atividade. Porque senão ele não vai se tornar um funcionário melhor. E tem que ser a formação acadêmica e a antiguidade, porque os dois unidos para poder ter a promoção. Não só um e não só o outro. Tem que ter a formação, mas dentro da área, porque é o que estão falando aqui, que eu vi muito lá, cursos que não têm relação nenhuma não vão tornar o profissional melhor. Então, aqui, por outro lado, vários cursos não foram aceitos esse ano para evolução na guarda, como o curso de vigilância sanitária e curso de cerimonial. Comandante, se tivesse um rancho, caberia... aqui, comandante, se agora tivesse um rancho, caberia de culinária, mas não sei, então não cabe, né? Culinária. Então, está ficando mais rigoroso. Mas assim, a gente não pode deixar de esquecer, que acabou mesmo com a vida funcional de alguns que já estavam próximos a evoluírem, né? Ajudou muitos e prejudicou muitos mais, né? Esse novo plano da GCM, né? Independente das exigências, né? O que eu falo é o seguinte, qualquer plano, Adriana, que tenha para a Guarda Civil, para qualquer guarda, na minha opinião pessoal, tem que ter, é o que estão falando aqui, a formação, seja da graduação ou da pós-graduação, tem que ter obrigatoriamente relação com a atividade para acontecer justamente o que você falou, se tornar uma pessoa melhor na atividade. Igual você falou do professor. Então, o professor nível médio, não adianta ele fazer um curso de educação infantil, porque não vai melhorar ele na atividade dele, vai melhorar ele pessoalmente, mas para a atividade não, porque ele tem que fazer curso voltado para aquela atividade. Se ele é professor de português, não adianta ele fazer uma pós-graduação em matemática, a não ser se ele for dar aula de matemática. Então, tem que ser dentro da área. A minha formação, eu sou formado em Direito, eu sou pós-graduado em Direito e pós-graduado em Segurança Pública. E tenho mestrado em Políticas Públicas Municipais. Então, toda a minha formação, ela está dentro da minha área de atuação. Eu não tenho formação alienígena para a minha área, que foi o que aconteceu muito aqui. E hoje, você veja só, se você pegar uma grade como a sua, que tem 300 cursos, eu tenho certeza absoluta que vai ter, no mínimo, para não falar nada, uns 15 cursos que são para a área de segurança, como você deve ter para a área de educação, para todas as áreas em especial. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, porque isso vai ter um profissional sem experiência. Vamos ver aqui os comentários aqui para a gente ver o que as pessoas estão achando aqui. O curso deve ser voltado sempre para a área de atuação, é isso mesmo, a Nori está falando, Gonçalves. Fazer um curso só para galgar posto é fazer curso para colocar em prática e melhorar o mundo em que vivemos.
o que estão à nossa volta e também o nosso desempenho no trabalho. É para isso que devem ser feitos os cursos, para melhorar nós no nosso trabalho. Isso é claro, não tem dúvida. Não é isso? O que você entende aí, Adriana, nesse assunto aí, você como professora? A gente tem que fazer curso para a nossa formação pessoal e profissional. O curso de pós-graduação, ele vai possibilitar o quê? Você a refletir. E isso vai refletir o quê? Na sua vida cotidiana e também na sua situação de trabalho, né? Então, agora, independente de ter um plano de carreira ou não, eu tenho muitos alunos que já não precisam mais fazer cursos e fazem, né? Que continuam estudando, independente da idade, independente da posição que está dentro da carreira, já chegou no último nível. Tem gente que continua estudando, muitas pessoas. Então, o curso ele é para você. E agora existe um plano de carreira, se você é funcionário da rede pública, existe um plano, você fez um curso, você apresenta. Agora, ele não na minha opinião, eu vejo assim, os cursos que eu fiz foi para mim, né? Para o meu crescimento pessoal e o profissional. Então, é para isso que se faz uma pós-graduação. Você vai ser pós-graduado em políticas públicas, para quê? Para atuar, né? Para ter um outro olhar, né, comandante? Os seus cursos ofereceram isso para você, não foi isso? Sim, aí que tá. Os cursos aqui, eu estou vendo aqui, e você tem que continuar estudando a vida inteira. Agora, os cursos, eles são para evolução profissional e pessoal. O que acontece aqui é que, como eu falei, você já disse, na área dos professores, tem que ser cursos voltados para a área em que a pessoa atua. Isso para promoção. Não pode a pessoa... Daí, se a pessoa quiser fazer um curso de culinária, ela pode fazer tranquilamente. Ela vai se aperfeiçoar, vai melhorar, mas esse curso não pode ser usado para promoção, porque não tem relação com a atividade. Tem a Michele aqui, está falando, boa noite, a Michele, ela é da Guarda de São Paulo, que ela é adepta ao concurso interno e o curso de formação. Esse que ela está falando, na verdade, é o melhor cenário existente para uma carreira hierarquizada como a da Guarda Civil. Contudo, a pós-graduação, Michele, e cursos, elas podem sim contar pontos na hora desse concurso. Então, tem o concurso interno e os títulos que contem pontos. Mas nunca o título pode ser superior à nota da prova, porque isso, em concurso público, os títulos têm um limite. Normalmente, se limitam ao máximo de 30% da nota, os títulos. Porque, senão, os títulos valem mais que a prova, daí não tem sentido você ter o concurso público. Fala um pouquinho, Adriana, para nós. Não, então, essa questão dos títulos e do concurso público, né? É relativo. Quando você tem dois critérios aí para mensurar uma promoção funcional, né? Falando de plano de carreira e associando ao estudo, por exemplo, tem pessoas que vai melhor na prova escrita e não tem a quantidade de títulos. E aí o outro que tem uma quantidade de títulos maior, vai pior na parte escrita, mas como tem o mesmo peso, então essa questão aí é complicada. Sempre vai ter insatisfeito. O que tem que fazer é um critério... Eu vou te falar uma coisa. Vou te dar um exemplo meu. Em 1989, teve um concurso, que é o que eu fiz, público, para o cargo de subinspetor da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. E tinha um título que escolheram na época que valia 20 pontos. Um determinado título, lá que poucas pessoas tinham, valia 20 pontos. Então, eu tive que estudar, para ser aprovado nesse concurso, 20% a mais. Porque a pessoa já entrava, que tinha aquele título, entrava com 20 pontos na minha frente. E eu não tinha esse título. Nem eu e algumas pessoas. E essas pessoas que não tinham esse título, estudaram.
E até uma questão aqui, assim, que eu vou te falar. Eu acho que eram 5 ou 6 que não tinham esse título e foram aprovados sem o título, com nota, que estudou. E desses daí, 3 se tornaram comandante-geral da Guarda Civil de São Paulo, que estudaram. Na época, tudo, né? 89. Então, quer dizer, tem que estudar. O título vale, lógico, mas tem que estudar, se a pessoa quiser passar no concurso. Isso aí tem muita discussão, porque sempre tem os insatisfeitos, mas, no geral, o que eu vejo é que a educação, independente de ser utilizada para promoção ou não, ela serve para questão pessoal, como foi comentado aqui. E se for usada para promoção, que é para uso profissional, daí isso, na minha opinião, e você também falou que na educação já é assim, que eu acho muito bom, tem que ter relação o curso com a atividade. Vamos ver aqui os comentários aqui. Fábio está perguntando aqui. Deixa eu ver aqui. O ensino à distância é uma realidade há anos, porém, hoje, com a crise na saúde pública, o ensino à distância pode se tornar uma realidade mais forte e com menos preconceito? Ele está perguntando aqui se, com a questão da pandemia, o ensino à distância vai se tornar uma realidade mais... Eu acredito que sim. Com certeza, esse sistema que a Microsoft, né, e o Google disponibilizaram para a rede pública, porque a rede privada, a gente parte do pressuposto que a pessoa está na rede privada, ela vai ter acesso à internet e tal, né? Então, a rede pública que é a massa, né? Isso aí está sendo um sucesso, principalmente Facebook. O Facebook também está ajudando o pessoal a ministrar as aulas, fazer as chamadas para os alunos entrarem nas atividades. Então, o preconceito do ensino à distância hoje, ele é 80% menor do que 10 anos atrás. Eu falo por mim, pelo meio que eu vivia. É claro que existe o preconceito, né? Tem aquela visão assim, quem vai provar que você estudou, que era você mesmo? Mas aí é o caráter de cada um, a honestidade, né? Isso daí... Vai fazer atividade ou não agora. A prova ela é presencial, né? Então, aí, na hora da prova, na graduação, tem que saber. Isso daí tem em qualquer tipo de... A prova é presencial. Quando eu fiz faculdade de Direito na FMU, né, e na minha época passava a lista para assinar, né? Então, sempre tinha lá um que assinava pelo outro também, e daí até um dia o professor pegou lá, né, e falou assim, nunca vou me esquecer, vamos conferir a lista aqui. Daí chamou uma pessoa lá, falou, essa pessoa não está aqui, quem assinou para ele aqui é Coração. Quer dizer, então tem, tanto no ensino presencial quanto à distância, quando a pessoa quer burlar e não quer fazer, ela faz, tanto no presencial como na distância. Por isso que o que importa é cada um aí se dedicar para isso. É a ética e cada um se dedicar. Boa noite, o Jussier está aqui falando com a gente. Nós vamos ter a nossa live no dia 28/5, na quinta-feira. Ele é da Guarda Municipal de Foz do Iguaçu, no Paraná, sobre estrutura das guardas e o trabalho da GCM de Foz. Então, boa noite aí, Jussier. Nós vamos estar na quinta falando sobre a guarda. Agora, eu sempre fui a favor de tudo, da formação e educação, porque eu sei como é importante tudo isso para o profissional, seja ele de qual área for, seja da educação, seja da segurança, da saúde, porque muito do que eu consigo falar hoje e desempenhar foi porque eu pude me aperfeiçoar na área acadêmica, em cursos, em diversas formas. Por quê? Isso leva ao conhecimento. E eu tenho por mim, eu tenho vários cursos aqui, podemos mostrar, eu tenho alguns cursos nos Estados Unidos, na SWAT, etc. Tudo isso me ajuda. Agora, imagina se eu tivesse feito os cursos que não fossem, tanto os acadêmicos como os não acadêmicos, não fossem voltados
para a minha área. Hoje, teria muito pouco a fazer ou a acrescentar na minha área. Então, como você falou da educação, até vou dar uma olhada, que é um plano que eu vejo muito bom, que o curso tem que ter relação com a atividade. Isso daí, para mim, é uma questão que não tem como. A não ser, e aí que tá, daí todo mundo é livre. Eu quero fazer um curso que não tem nada a ver com a minha área. Eu posso fazer, a única coisa que eu não vou poder usar para a minha promoção. Se eu quero fazer hoje um curso aí que não tem nada a ver com a minha formação, eu posso, mas aquele curso não vai valer para a minha ascensão profissional. Isso eu acho que tem que ser muito claro. O que nos habilita para melhorar a nossa capacidade profissional é estarmos dentro da nossa área de atuação. Isso eu não tenho dúvida nenhuma e ninguém vai me convencer o contrário disso. E eu vejo que a área da educação está no caminho certo. Está lá, ó, o curso tem que ter relação com a área da educação. Cada um na sua área, cada um no seu quadrado. Essa que é a verdade. A educação à distância, o ensino à distância, ele abriu possibilidade para o surgimento de novos cursos. Então, antigamente a gente tinha, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, você tinha um grupo restrito de cursos de pós-graduação. Quando que uma universidade ofereceria 300 cursos, 400 cursos de pós-graduação? Nunca! Então, o ensino EAD possibilitou isso também. Então, o que eu vejo? Por exemplo, a promoção da guarda, que ocorreu essa diferença. Por que no passado aceitava curso, a pessoa é formada em letras, aceitava curso dentro do segmento de letras, sendo que ele é um GCM? Porque não tinha esse leque de opções. Hoje foi revisto por quê, né? O ano passado, dezembro, né, que saiu a determinação. Pelo simples motivo, eu acredito que uma das pautas hoje tem curso, né? Então, tem N cursos aí. A gente tem, uma média de 20 cursos por instituição, mas são 20 cursos, né? 25 cursos dentro da área da segurança, por exemplo, psicologia do trânsito, nós temos, né? Gestão em segurança pública, então, assim, urgência e emergência, são cursos que são específicos hoje para a Guarda Civil. Então, a visão mudou. Antigamente, eu acho que a visão era assim, você tem que ter estudo, você tem que ter uma graduação. Hoje, não, você tem que ter uma formação dentro da sua área de atuação. Antes, você tem no nível superior, você já ingressava no concurso, acabou. Essa questão aí, eu estou olhando até aqui na parede, para não falar besteira, mas esses cursos sempre existiram para a guarda, sejam eles presenciais, à distância, lógico que foram evoluindo a quantidade, né? O ensino à distância, na minha opinião, democratizou a educação para todo mundo, ficou muito mais fácil para todos. Mas eu estou vendo aqui, ó, isso aqui já tinha. Eu me formei em Direito em 97. O curso de Direito sempre teve, só que é mais difícil de fazer. A minha pós-graduação em Segurança Pública, ela é de 2011. Ela já tem um certo tempo. Então, já tinha, só que era mais difícil fazer, talvez não teria à distância. Então, eu não acho, na minha opinião, que isso foi porque não tinha curso, porque tinha sim. Só que na época eu não estava... Não existia o leque. Não tinha tantos cursos como tem hoje. Não tinha a grande possibilidade, mas sempre tinha curso. O Fábio está perguntando aqui, fbmgedu.br, é a Universidade da Professora? É FBMG? Não sei se você consegue... É FBMG. Tá. É a Faculdade Batista de Minas Gerais, o meu polo é em São Paulo, e eu tenho um site que é da revista, que depois a gente pode conversar sobre a revista, né, comandante? Vamos falar da revista, E aí, que tem o link junto com a Faculdade Batista também, né? Então, tem até uma pessoa que me perguntando, passa o site, eu falei, é só o da revista. Pode passar o site, viu, Adriana? Passar o site. E depois o site da revista é revistaterritório.com. Fazer em breve aí.
Pode falar. Isso, é revistaterritórios.com.br. E a gente está só na área da educação, mas a gente já está abrindo espaço aí para o pessoal da guarda, né, comandante? Já fizemos aí a capa da revista. E vamos falar sobre a revista, comandante? Pode falar sobre a revista, o site da revista, tudo. Então, a revista ela é totalmente digital. Qual é a função da revista? A gente está falando aqui de formação. E aí o guarda vai, faz a sua pós, faz a sua graduação, no final do curso tem lá o TCC dele. E o que acontece com esse TCC? Quem que vai ler ele? Ninguém. Fica lá guardado. Você ou o seu orientador que leu. É isso? Exato. Ou a esposa, né, ou o marido, que a gente pega de cobaia para ler, ver se tá bom antes de entregar, né? Depois disso, tirou lá a sua nota e aí fica guardadinho, impresso em algum lugar, esquecido em casa. Então, qual que é a função da revista? A função da revista é divulgar esses textos, publicar esses trabalhos, né, de conclusão de curso. Então, a pessoa fez um trabalho de conclusão de curso, uma monografia, fez um memorial, fez um artigo. A gente estrutura o texto, né, com o aluno, né, com o autor, e faz a publicação. Então, no site da Revista Território, se vocês forem verificar, eu tenho GCM, mas são bem poucos. Agora a gente vai fazer uma específica da guarda, eu acredito que serão mais corajosos, porque a gente tem a opção de Brasil, né, comandante? A gente vai divulgar aí no site. Então, assim, é o quê? É divulgar isso, porque aí o seu texto, ele não vai ficar engavetado para você, ele vai servir de pesquisa para outro, né? Às vezes a gente escreve, a gente faz uma pesquisa tão boa, né? Principalmente vocês que trabalham com segurança, né, com pessoas, aí faz uma pesquisa tão boa que poderia servir aí de mote para uma dissertação de mestrado e tal, e fica guardada. Né? Então, dentro de uma revista digital, ela vai estar disponível no site, ela vai entrar na busca do Google. Então, assim, convido todos que tiverem seus TCCs aí guardadinhos e que quem também estiver terminando seus cursos de pós-graduação para publicarem com a gente na Territórios. Exatamente. A ideia é a gente ter uma revista, a gente vai fazer em parceria com a Adriana, uma revista para que os guardas possam publicar os seus trabalhos, e que esses trabalhos, ao invés de ficarem guardados, sirvam de subsídio para a pesquisa de outras pessoas que vão fazer trabalhos. Então, é muito importante ter essa revista, que também vai pegar esses trabalhos e vai ter como serem divulgados em todo o Brasil. A pessoa quer consultar um tema da Guarda Civil, por exemplo, plano de carreira. Tem diversos guardas que já devem ter escrito sobre plano de carreira. Então, vamos lá, vamos pegar o que tem de plano de carreira, vamos estudar. O que tem de formação continuada para o guarda? Vamos lá, vamos estudar. Vai ter sobre poder de polícia, que é o que se fala muito. Vamos lá, vamos estudar. Boa noite, o Paulo Perboni está falando aqui para nós que, segundo a pesquisa, 70% dos alunos dos cursos presenciais trancaram seus cursos durante a pandemia e que vão migrar, na maioria maciça, para os cursos EAD, e isso vai aumentar muito os cursos EAD, tirar o estigma, etc. Eu concordo com ele nisso daí, viu, Adriana? Agora, voltando para a revista. A revista vai ser no horizonte. Agora, olha só. A revista. A gente estava falando que tem que ser o curso relativo com a área. Aí, para a revista, também, porque, olha só, eu fiz uma pós-graduação em segurança, daí eu fiz um trabalho lá de conclusão, uma pesquisa sobre armas para as guardas municipais, tá? Um título genérico. Tá bom, isso daí vai servir para outros. Agora, eu fiz uma pós-graduação em culinária. Daí eu fiz lá o TCC sobre como cozinhar no micro-ondas. Esse TCC, ele vai servir para a pessoa, mas não para publicar, porque não tem relação com o curso. Então, nós temos que trabalhar dentro do que é relação para o curso. Porque senão vai sair fora. E por isso que tem que ter a relação, tá vendo? Até aqui agora a gente vê que tem que ter a relação com o curso. A revista, como que ela é? Territórios.com.br, ou Adriano, o site dela, qual que é? Isso, revistaterritórios.com.br.
né? O pessoal está pedindo para você passar o seu contato aqui, fora o da revista, os seus contatos, para eles conversarem com você sobre cursos, etc. Você tem um site, um e-mail, qual que seria? Então, dentro do site da revista, tem o Fale Conosco, tem o WhatsApp, já tem o link do WhatsApp dentro do site. Ah, tá. Então, aí já é possível conversar. Então, abrindo o site, você abrindo o site à direita já tem o WhatsApp. E aí já tem lá, olá, em que podemos te ajudar. E é só chamar no zap. Revista Territórios, Adriana. Revistaterritórios.com.br. Então, vamos repetir aqui para o pessoal. Daí vou até pedir para quem estiver ouvindo aí, a Renata, se tiver, por favor, digita aí. Então, é www.revistaterritórios.com.br. Isso. Tá. Então, esse é o site, e em breve nós vamos estar inovando aí, eu, comandante Braga e a Adriana, nós vamos ter uma revista dentro da revista Territórios para que os guardas de todo o Brasil possam fazer as suas publicações, que é muito importante, porque um TCC de um serve de base para o TCC de outro, um determinado assunto. Muito importante isso, e por isso que hoje a internet, redes sociais e o ensino EAD democratiza a cultura, a educação, porque fica muito mais fácil de consultar que na época do livro, né? Que eu particularmente, eu gosto de ler o livro, mas para pesquisar você já vê lá como que você pode fazer e tudo. A minha primeira publicação de um livro foi em 1999. Era muito a questão do livro físico, né? Daí depois eu republiquei em 2006, se eu não me engano, e fiz outras publicações. Mas é muito importante essa questão de ter essa revista para que a gente possa condensar em uma mesma plataforma, em uma revista mesmo eletrônica, essa TCCs que os guardas escrevem aí muito bem por todo o Brasil, Adriana. Sim, e servir de material de pesquisa também, né, comandante? Servir de material de pesquisa para quem está fazendo pós aí em nível Brasil, nas diversas áreas aí da Guarda Civil Metropolitana, a revista a Territórios GCM servir de pesquisa, né? Então, a nossa ideia para a revista dentro da área da GCM é essa, né? Disseminar aí o conhecimento que os colegas da Guarda Civil têm para com os outros, né, em relação aí aos cursos de pós e também a sua prática, né, porque isso aí vai refletir na prática, né? Exatamente, isso daí nas guardas nós vamos conseguir criar condições de melhorar a pesquisa, os conhecimentos, porque senão isso acontece muito. Você faz lá uma pesquisa e daquela pesquisa vai ser guardada, vai ficar na gaveta, arquivada e etc. E muitas pessoas precisam daquela pesquisa para poder tratar daquele assunto. Só para encerrar, Adriana, eu lembro quando eu passei nesse concurso e fiz o curso na época, na Guarda Civil, curso de formação de inspetor, e foi isso em 1991, se eu não me engano. Não era obrigatório TCC nas faculdades, e eu já fui obrigado, era obrigatório no nosso curso, fazer um TCC, que era uma monografia sobre um tema que foi nos dado lá para fazer, não era tema livre, né? Sobre assuntos relacionados à Guarda Civil. E aquilo foi muito importante na minha carreira profissional, no meu aprendizado, porque pude trabalhar todos juntos sobre isso. Isso é muito importante. Nós estamos caminhando aí, Adriana, já para o nosso final da live. O pessoal está agradecendo aqui, gostaram muito. Eu gostaria que você já fizesse suas considerações finais sobre a área de educação, sobre a área de educação para a GCM, pós-graduação, EAD, tudo que você pôde falar aí, que você pudesse finalizar aí para nós.
Bom, quero agradecer a oportunidade que o comandante me deu para a gente conversar sobre a importância de estudar, né? De fazer cursos de pós-graduação, de divulgar os textos que a gente produz, sejamos nós guardas, área da saúde, área da segurança, né? Casos GCMs, área da educação. Quero agradecer a oportunidade, desejar uma boa noite para todos os colegas que nos assistiram, né? E se tiver alguma dúvida, é só chamar a gente no site, tem a parte do contato lá, chamar que a gente entre em conversa com vocês pelo WhatsApp. Adriana, agradeço você, agradeço todos que participaram da nossa live, que interagiram. Ô, Miriam, nós precisamos estudar o que fazer para os veteranos, os antigos, na questão de educação e poder reparar o que foi feito aí de injustiça com vocês. Isso nós vamos estudar, com certeza. Então, o que eu sempre falo, de tudo na vida, a gente aprende um pouco. Eu sempre falo, e daí qualquer curso que a gente faça, só que daí tem que ter bem claro como foi falado, Adriano. Cursos que são para o nosso aperfeiçoamento profissional e curso que é para o nosso aperfeiçoamento pessoal. Qualquer curso que a gente faça nessas duas áreas, ele vai nos trazer conhecimento. Então, é aquela regra até bíblica, né? Ouvir de tudo e reter o que é bom. Nós temos que fazer isso em tudo para a gente poder nos aperfeiçoar e melhorar a cada dia. Sempre vai ter algo de bom na nossa área profissional e na nossa área particular. Eu recomendo a todos os guardas de todo o Brasil que estudem, se aperfeiçoem e sempre procurem estar melhorando os seus conhecimentos, porque o conhecimento nós vamos levar por toda a eternidade, todo o conhecimento que nós adquirimos aqui. Então, nós temos que estar sempre procurando nos aperfeiçoar em tudo. Eu deixo aqui um abraço a todos, obrigado, Adriana, por ter participado, esclarecido aí diversos pontos aí para nós. Essa revista nossa vai ser um sucesso, porque nós vamos poder aglomerar conhecimento para que todos possam consultar ele de forma democrática. Então, um abraço a todos, boa noite, estejam com quem sempre esteve com você e saudações de Azul Marinho. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.